certo? Então, vamos lá. Então, noção de fração. Uma fração é um número que representa determinada quantidade de partes de um todo, que foi dividido igualmente, certo? Então, a fração, ele é um número que representa determinada quantidade ou parte de um todo. Existe um todo e aquele todo foi dividido. Pode ser em partes iguais ou partes diferentes, certo? Existe o denominador e o numerador. Numerador, eu sempre falo, né, quando eu faço até chamada de vídeo para explicar melhor frações, e eu vou lá explicando, não, aí tá pedindo, fala que o denominador continua o mesmo, vai mudar o numerador. E eu pergunto ao aluno, qual é o numerador? Qual é o denominador? Por quê? Vocês precisam saber qual é o numerador e o denominador, porque fica difícil, porque lá na pergunta tá, o denominador continua o mesmo, só vai mudar o numerador. Aí, se vocês não sabem, você vai falar, qual é? O de cima, o de baixo, qual é? Então, vamos aprender. O denominador é o que vem embaixo. Então, agora, até nesse momento, o assunto que a prova está passando de frações, o denominador continua o mesmo. Vai ter mais na frente, matemática, o denominador vai mudar. Mas nesse primeiro momento, não. A prova não vai passar nenhuma atividade agora para avaliação que o denominador mude. Não, certo? Você vai mudar o numerador. O numerador é o qual? O número que vem em cima. A prova ensinou adição e divisão, adição e subtração para vocês. É o número que vem em cima. Vocês vão ver os sinais, certo? Então, vamos lá. Para a leitura de frações. O numerador deve ser lido normalmente. Já o denominador segue algumas regras. Então, o denominador que vem embaixo, ele segue algumas regras. Quais são essas regras? Aqui, lê-se primeiro na forma original, por exemplo, do quarto ao nono. Então, do quarto ao nono tem uma forma original. Aí no livro de vocês, na página 139, a prova pede para vocês ler para vocês verem o livro, que a prova vai ler, né? E vocês precisam ver. Então, abra na página de matemática 139. E a prova agora vai ler como se pronuncia. Então, por exemplo, aí, tá vendo na página 139? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Então, vocês viram aí que o numerador deve ser lido normalmente. 1. Não mudou nada até o nono. Já o denominador, ele vai mudar. 1/2, 1/3, 1/4, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Mudou o denominador. A partir do número 10, o denominador maior que 10, lê-se o número seguido da palavra avos. Então, 2, 11 avos, 1, 15 avos, 5, 20 avos, 15, 34 avos, 13, 98 avos, 20, 104 avos. Então, vocês viram aí como foi a pronúncia. Agora, o denominador de 10, de 100 ou de 1000, lê-se um número seguido das palavras décimos, centésimo ou milésimo. 3 décimo, na página 140, abram aí no livro de vocês. 9 centésimo, 29 milésimo. Agora, preciso ter uma atenção. Quando na fração o numerador e o denominador são iguais, a fração é igual ao inteiro. Então, inteiro. Exemplo, se for 10 sobre 10, um inteiro, porque 10 partes de um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais é o próprio inteiro, é um inteiro, certo? Agora, vamos aí para a página 144, tipo de frações. A frações, ela pode ser própria, imprópria ou aparentes. A fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, imprópria, se o numerador
é maior ou é menor do que o denominador, ela é imprópria. A fração própria representa parte do inteiro, então essa é a fração pura. A fração imprópria é aquela que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, existe numerador que é maior ou igual. Então, essa é a fração imprópria. A fração aparente é aquela que o numerador é divisível pelo denominador, ou seja, o numerador é múltiplo do denominador, certo? Isso aí que é um tipo de frações. Agora, frações de comparações. O que é uma fração de comparação? Quando duas frações têm um numerador iguais e a maior fração é a que tem um menor denominador. Então, tem as duas frações que são iguais e o maior fração é que tem o menor denominador. Certo? Depois, vocês têm frações equivalentes. E o que seria essa frações equivalentes? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, todas aquelas frações que aí vocês podem ver na página 151, vai ficar mais fácil, vocês vendo a imagem, certo? Então, as frações equivalentes são todas aquelas que representam a mesma parte do inteiro. E, por fim, vocês vão ter fração de uma quantidade. O que seria essa fração de quantidade? A fração de quantidade, para vocês calcular o valor da fração de uma quantidade inteira, basta dividir a quantidade pelo denominador da fração e multiplicar o resultado pelo numerador. Foi um assunto que eu expliquei que muitos ficaram na dúvida, a prova fez vídeo chamada, e depois quando a prova foi explicando, vocês foram entendendo. Por exemplo, vou dar um exemplo na página 155. Tem 10 lápis, certo? Desse 10 lápis, eu preciso de 2/5 destes 2 lápis. Então, como faz essa conta? Vocês vão pegar 10 dividir por 5 pelo o denominador, que vai dar igual a 2. Eu pego esse 2 e multiplico pelo numerador, que é o 2, que vai dar o quê? 4. Isso que é uma fração de quantidade, certo? Esse aí foi de matemática. Em geografia, né, que é da página 217 a 227, que vai falar sobre a diversidade da população brasileira, agricultura, pecuária e indústria. Então, vamos lá. Como vocês sabem, a população brasileira é uma população muito diversificada. E entre os mais de 190 milhões de habitantes, há negros, pretos e pardos, né, brancos, indígenas e mestiços. Então, na última pesquisa nacional de 2000, acho que foi 2011, ele mostrou essa grande diversidade. Cada um tem o seu modo, somos iguais, entendeu? Cada um tem o seu modo, mas somos iguais. Então, o importante é a gente saber que tem essa diversidade de pessoas, enfim. Mas tem algo que é muito importante, que vai cair na prova isso, que é todos têm algo em comum. E esse algo em comum, que é próprio de todas as nações e de nós, cidadãos brasileiros, é que a gente tem deveres e direito. Isso é para todos. Apesar de a gente ver, né, muita desigualdade, muita indiferença no nosso mundo, mas devemos colocar na cabeça. Somos todos diferentes, vivemos em um país diversificado, pessoas, né, diferentes, mas temos em comuns deveres e direito, entendeu? Isso nos assegura na Constituição de 1800 ou 1988, tá lá na nossa Constituição brasileira. Todos nós, cidadãos brasileiros, temos deveres e direitos
iguais. Então, ó, grava isso que aí vai cair na prova. Certo. Depois vamos para a agricultura. O que seria uma agricultura? A agricultura é um ato de cultivar a terra. Então, quando eu falo agricultura, é todo ato, toda ação que o homem tem de cultivar a terra. E isso trata-se que está ligado, vamos dizer, à atividade econômica, que é muito importante para a sociedade. Por que atividade econômica? Uma pergunta. Por que atividade econômica é importante para a sociedade? Porque ela vai produzir alimentos para a população, matéria-prima para as indústrias. Isso é essencial, por isso que é importante. Para ter uma boa colheita e render lucros, é preciso o quê? Adubar o solo, conservar sempre bem o plantio, irrigar, drenar o solo, evitar queimada. O que seria um latifundiário? Um latifundiário é o quê? É um proprietário de grandes fazendas com muitos empregados para trabalhar na sua propriedade. Então, é um grande proprietário que tem grandes fazendas. O que é um camponês? É proprietário de uma pequena porção de terra na qual trabalha com sua família. E boias-frias são homens e mulheres que trabalham principalmente na época, né, da colheita de cana-de-açúcar, do café, do algodão. Eles não têm emprego fixo e são trabalhadores temporários. Moram em cidades distantes, vamos dizer assim, ou até mesmo na redondeza. Muitas vezes eles levam o almoço, não tem onde esquentar, come aquele almoço frio, por isso que tem esse nome, boias frias. Depois vocês têm a pecuária. O que seria a pecuária? A pecuária é uma atividade de criação e tratamento do gado. Então, todo trabalho, toda ação relacionada ao tratamento, ao cuidado, ao trabalho com o gado é chamado de pecuária.